Olá, moçada, aqui o professor Roberto e nós vamos comentar um pouquinho com vocês a nossa provinha de hoje de filosofia, tá legal? Nós vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos importantes dessa provinha, tá legal? Vamos começar então? Olha aqui, por exemplo, ó, vamos ver os níveis de dificuldade. Olha, moçada, realmente precisamos reconhecer que foi uma prova extensa. É interessante porque você não tinha muita coisa para escrever, não é essa a questão. Mas o tempo que você tinha que utilizar para realmente fazer uma boa prova, quer dizer, a sua atenção e o cuidado que você tinha que ter realmente com cada uma das questões, isso realmente, com certeza, consumiu um grande tempo. Isso é bem verdade. Fazia tempo que a gente não tinha uma prova que realmente assim gastasse tanto tempo, fosse mais trabalhosa como foi essa. Isso realmente foi verdade. A tal ponto que nós vamos dizer aqui o seguinte, ó, nós não tivemos nenhuma questão fácil e nós temos que realmente levar em consideração esse aspecto que eu estou colocando, tá certo? Veja bem, não tem nada nessa prova que esteja fora do programa. Não tem nada que esteja fora daquilo que é abordado por nós em sala de aula, mas o tempo exigido, a necessidade de interpretar com muita atenção os textos. Então nós não tivemos nenhuma questão fácil, tivemos 3 questões de nível médio e tivemos uma questão de nível difícil, tá certo? Porque é um assunto mais recente, que é a filosofia de Nietzsche, mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa questão. Vamos continuar aqui, ó. No que diz respeito às abordagens, muito bem. Conteúdo. Nós tivemos uma questão que exigia puramente conteúdo, não tinha interpretação nessa questão, que é justamente a questão do Nietzsche, que daqui a pouquinho vamos abordar com mais detalhes. Interpretação somente também nada, não tivemos nada puramente interpretativo. E tivemos então 3 questões que envolveram tanto conteúdo quanto interpretação, porque como os meninos, como vocês puderam observar, essa é uma prova que traz, né, vários, letra A, letra B, letra C, quer dizer, vários tópicos assim para que você pudesse responder. Então, alguns tópicos você interpreta, outros tópicos você não consegue fazer só com interpretação, você precisa saber o conteúdo de sala de aula. Então, 3 questões exigiram não só a interpretação, como também o conteúdo. No que diz respeito à relação da filosofia com as outras matérias, né, a interdisciplinaridade, nós tivemos uma questão, que é aquela que aborda o Estado moderno, né? John Locke, a referência ao teórico do liberalismo, e somente, então, 3 questões mais diretamente ligadas ao programa de filosofia, né? 2 questões de ética, essa de política do Locke, como falamos, e ainda tivemos uma questão de Idade Média, de filosofia medieval. Aliás, vale a pena a gente colocar isso aqui também. A prova foi boa, gente, no que diz respeito a tudo estar pertinente ao programa, tá certo? Mas eu acho que o programa podia ter sido explorado um pouco mais. Nós temos um programa muito amplo, são muitos pensadores nas mais diversas áreas, não é verdade? E a gente percebe o seguinte, nós tivemos 2 questões da ética, né? Uma de medieval e uma de política. Alguns pensadores tão importantes como Immanuel Kant, de novo, ficou de fora, né? Como Platão também ficando de fora, tá certo? Sartre, e a gente estava esperando alguma coisa mais por esse lado também, né? Então eu achei que a prova poderia ser um pouquinho mais bem distribuída nos tópicos do programa, no programa que o aluno recebe quando tem o seu manual do candidato, não é isso? Bom, olha só, vamos dar uma olhada nisso aqui comigo? Nós vamos apresentar aqui para vocês uma tirinha que faz parte de uma das questões da nossa prova, aquela questão que aborda o pensamento de Santo Agostinho. É uma tirinha da personagem Mafalda, do argentino Quino, né? O saudoso Quino, que foi, com certeza, uma das figuras mais interessantes da América Latina, nessa arte dos quadrinhos, né? Dos cartoons. E essa personagem Mafalda é uma personagem mesmo muito próxima dos corações de todos aqueles que são acadêmicos, historiadores, aqueles que gostam do pensamento, da história, da filosofia, não é? Então vamos ver aqui comigo, olha a tirinha cá, vamos lá, vamos colocar aqui na tela cheia agora. Então nós temos a Mafalda e o Felipe, o seu amiguinho, né? Ó, eles estão ali ajoelhados e o Felipe então fala assim, eu te explico como se joga, mas não me interrompa, promete? E a Mafalda então, né?
dando a sua palavra, levantando inclusive a mão, dizendo, prometo. Vamos ver a sequência? Vamos lá. Aqui, ó. Na verdade, como vocês estão observando, o Filipinho está ensinando a Mafalda a jogar xadrez, não é isso? E ele começa dizendo assim, ó, bom, esta é a rainha, está vendo? A rainha se vira para todos os lados. Logo que ele acabou de falar isso, olha a reação da Mafalda. Sem vergonha, maníaca sexual. E aí, notem a cara do Filipinho, né? E ele então, claro, a tira termina com o Filipinho se mandando, né? E a Mafalda então dizendo assim para ele, não, Felipe, não vou abrir a boca, juro, Felipe. Filipinho, quer dizer, é um texto, quer dizer, é uma tirinha muito interessante, porque houve um problema de comunicação ali, com certeza, não é? E o que eu queria, por que eu trouxe essa tira aqui? Para a gente ter um exemplo de como a prova tem, então, esse apelo aí, para que a gente possa trazer as questões do cotidiano aplicadas ao discurso filosófico, as questões filosóficas importantes. E aí, então, a questão foi mais ou menos isso, quer dizer, Santo Agostinho é aquele pensador, né? Santo Agostinho é aquele pensador medieval que falava, gente, que o conhecimento verdadeiro é aquele que está na alma, porque o único mestre que existe é o mestre interior. Santo Agostinho é o pensador da cristandade, né? Santo Agostinho é o principal teórico da patrística, do chamado pensamento dos padres, e que sustenta, então, que os chamados mestres do mundo, quando eles ensinam, na verdade eles não ensinam, eles apenas pronunciam palavras, porque o aprendizado é aquele que está no interior da alma, porque o único mestre que efetivamente ensina é, na palavra de Santo Agostinho, o Cristo. O Cristo que é aquele que habita dentro do homem, tá certo? E aí, quer dizer, a questão pede, e realmente o aluno tem que ter muita atenção para fazer isso direito, né? Então, o que foi pedido era justamente para que você pudesse fazer essa abordagem, ok? Relacionada à tirinha da Mafalda. Essa abordagem do mestre interior com a tirinha da Mafalda. E como vocês puderam perceber, a maneira de você relacionar isso é bastante simples, não é? Quer ver? Eu vou colocar a tira aqui todinha de novo, para a gente observar mais uma vez. Tá lá, ó. Né? E como você pode perceber, o Felipe, o menino, ele começou ali a explicar, não é verdade? Para a Mafalda como é que se joga xadrez. Só que ela, aí que tá, ele acha que está explicando, ele acha que está ensinando. Só que, na verdade, ele nada ensina, porque aquele processo de aprendizado, na verdade, não passa de palavras. É ela que aprende dentro dela mesma. E aqui, como vocês puderam notar, como é que ela aprendeu com ela mesma, né? De maneira completamente distorcida daquilo que ele estava querendo dizer. Então, é aí que você relaciona as coisas, não é verdade? Quer dizer, a relação fica muito clara aí, como que houve esse problema de comunicação, mostrando, tal como a questão pedia, não é? Que na verdade ninguém ensina, mestre nenhum é capaz de ensinar, é a gente é que aprende. O chamado mestre que tem por aí, né? Os professores, mestres, na verdade eles só jogam palavras, é a gente que aprende, não é verdade? Muito bem, então isso aí é uma questão interessante para a gente abordar. E claro, não poderia também deixar de... inclusive, parabenizar a universidade, porque olha a figura do nosso Bart Simpson, né? E nós tivemos uma questão muito interessante, em que a proposta era justamente essa, fazer a ligação da filosofia de Nietzsche com esse personagem que é uma das figuras mais, assim, intrigantes, interessantes, rebeldes, né? Quem é o Bart Simpson, gente? O Bart Simpson é o anti-herói. O Bart Simpson é aquela crítica ao homem comum, aquela crítica a essa moral tradicional. E é justamente aí que entra a filosofia de Nietzsche, né? Nietzsche, ao criticar a moral tradicional, ao criticar os valores da tradição cristã, com certeza, Bart Simpson encarna muito desse personagem, dessa figura nietzschiana, né? Dessa figura que se opõe a tudo aquilo que é a tradição, a convenção. O Bart Simpson é aquele super-herói de Nietzsche, né? Aquele que tem o atrevimento, que vive a paixão, é aquele que rompe os próprios limites do inabitual, não é verdade? Ele busca exatamente em toda a sua rebeldia, em toda a sua forte contradição, em todo aquele seu espírito mesmo de ambição, por tornar-se uma personalidade única, diferenciada.
e em todo o seu atrevimento, isso se torna muito interessante, não é verdade? Então, parabéns à universidade por ter colocado essa questão aí do Nietzsche nessa abordagem com o personagem Bart Simpson, ok? Então eu deixo aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês.